A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da irmã Rosélia. Quero agradecer a Deus por mais um privilégio que Ele concede para nós ouvirmos o que Ele deseja falar conosco, para nós estarmos informados em tudo que ocorre ao nosso redor. Não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu sempre digo aqui nos meus vídeos que eu moro em um sítio, e onde eu moro tem vários bichos aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma cantoria de um grilo cantarolando. Eu peço para vocês que não se incomodem, que possamos nos focar a palavra do Senhor e o que Ele deseja falar conosco para entendermos e estarmos alertos, né? Ele quer nos despertar para que possamos estar alertos e a observar as coisas ao nosso redor. Eu quero convidar meus irmãos para abrir o livro de Daniel, capítulo 11. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Também, meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E depois a gente vai ler o versículo 13 e o 14. O título fala assim: A visão dos glorificados. Versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor que Ele me trouxe ao meu coração, fazendo eu lembrar e falar para vocês algo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero que vocês prestem bem atenção e que possam se atentar, para que nós viemos nos preparar. Nós estamos entrando na fase dos 7 anos de tribulação, como está escrito no livro de Daniel, que acabei de falar aqui no versículo 27. Vou repetir novamente para que a gente entenda junto e entenda aonde nós estamos nos dias de hoje. Que fala mais uma vez assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana está se referindo 7 anos. A gente sabe que uma semana são 7 dias, né? Mas aqui o anjo fala para Daniel que é uma semana que para nós aqui é 7 anos. Então, quem firmará a aliança com muitos? Existe uma pessoa, um estado, um governo que irá fazer uma aliança com muitas pessoas. Mas depois da metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, ele está dizendo aqui que cessará. Quem é que cessará? O sacrifício e as ofertas de manjar. Eu quero que vocês entendam ainda mais que o sacrifício que ele está se referindo e as ofertas de manjar são o que o povo de Israel, que vocês, eu acredito muitos já sabem, que são os sacrifícios de boi, de novilhos, né, que se chama, que está sendo realizado. Um diz que é um teste, outros diz que
já está começando a ser feito esse sacrifício, né? Mas a Bíblia está sendo clara que esse sacrifício vai ser feito na metade dos 3 anos e meio da falsa paz, durante esses 7 anos. E aí o abominável, o desolador, fará cessar. Tanto que ele fala aqui, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Ele virá trazendo assolação sobre a nação de Israel. Quando ele quebrar o acordo, fará cessar o sacrifício que o povo de Israel está fazendo nos dias de hoje, porque depois da morte de Jesus, faz muito tempo que não fazia esse sacrifício. Agora que eles estão voltando a fazer sacrifício depois de mais de 2000 anos. E esse povo de Israel acreditando que Jesus ainda vai vir, o Messias prometido. Porém, Jesus já veio, sendo que o povo de Israel ainda está esperando. E como a palavra do Senhor está se cumprindo, meus irmãos, a gente tem que entender que nesse cenário que nós estamos vivendo, temos que nos despertar, nos preparar, voltar o nosso coração para o Senhor Deus, certo? Porque esse assolador, que eu me refiro, o anticristo, que ele já está entre nós, uma pessoa de idade, que muitos pensam que é o Jared Kushner, que eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas que na verdade não é. Ele está entre nós, mas não foi revelado. Tanto que a palavra de Deus fala que quando ele se revelar ao mundo, que ele é o anticristo, muitas pessoas, principalmente crentes, serão abaladas espiritualmente. Porque infelizmente, meus irmãos, esse negócio, essa história de pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-meso, essas coisas que não sei quem inventou isso, e na Bíblia não tem dizendo esse nome, né? Fala sobre tribulação, mas pré, meso, pós, assim, não tem citando até então, não tem, né? Não achei. Então, meus irmãos, a gente tem que acordar e entender que quando chegar na metade dos 7 anos, que acontecerá a guerra, a quebra do acordo e a guerra para atacar o povo de Israel, para destruir o país de Israel, o povo de Israel, para trazer destruição, assolar e o anticristo reinar naquele lugar, porque essa é o que está escrito na palavra do Senhor. E nesse período, você acha que a igreja já foi levada? Não, a igreja não foi levada. Então, a gente não tem que criar uma expectativa de que Jesus vai vir buscar a igreja antes da grande tribulação ou antes dos 7 anos começar. Não, meus irmãos, não se iluda com isso. Isso não vai acontecer. O Senhor Jesus só vai buscar a igreja dele quando as coisas se tornarem realmente um caos. Porque até lá a gente vamos sofrer perseguição. O povo de Israel vai sofrer perseguição, vai ser destruído. Tem um povo de Israel, um povo que vai ser guardado por Deus. E o anticristo que irá perseguir esse povo que Deus irá guardar não vai destruir eles. O anticristo não vai ter poder para destruir eles. E por isso vai afetar todo mundo na terra, ou seja, os cristãos que servem a Jesus, esses vão sofrer perseguição, porque na verdade a perseguição já começou, né? Porque tem perseguição política, tem perseguição geográfica. Então eu entendo que são muitas formas de perseguição, e esse anticristo não vai estar só, com certeza, vai estar com eles, esses terroristas. Vai estar os governadores de outros países, vão tudo se ajuntar, né? E a perseguição vai cada dia aumentando até naquele dia que as coisas se tornarão realmente ferrenho, se tornará mais intensos. Então, meus irmãos, mais uma vez dizendo, o acordo de paz está em processo e irá acontecer. Quando começar os 7 anos de falsa paz, sendo que 3 anos e meio é de falsa paz, né?
e depois virá o ataque na metade dos 7 anos. É triste, meus irmãos, que infelizmente as igrejas não estão ensinando, os pastores não estão ensinando os crentes sobre o que está acontecendo ao redor. A gente tem que pregar a palavra do Senhor? Tem que pregar a palavra para os que estão afastados, para os que estão fracos na fé, para os que estão inconstante, né? Pessoas que estão vivendo no mundo, mas vão para a igreja, mas não estão firmes no Senhor, que não tem uma oração constante, que não tem uma comunhão com o Senhor constante, crentes que estão fazendo a obra do Senhor, que serve ao Senhor, que faz até que obedece até a palavra do Senhor, mas a gente tem que se lembrar de que precisamos ter uma comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, falar com o Senhor, estar em todo o tempo no Espírito, conversando com o Senhor. É pedir para Ele que fortalece, que ajuda, que atrai para a presença dEle, porque vai chegar realmente em um estágio a situação da igreja que vai se dividir. Então a gente não pode viver um ensino acomodado, um ensino morno, um ensino raso. A gente tem que despertar e observar mais as leis da palavra do Senhor, pedir a orientação a Deus, o Espírito Santo revelar para você. Temos que estar no Espírito, irmãos. Não é que você tem que deixar de fazer as coisas que precisa fazer no seu dia a dia, mas precisamos estar conectados com o Senhor, porque a igreja virá a ser atacada, como eu disse, ser atacada. Os políticos irão colocar leis para o povo crente para dificultar. Isso é uma forma de perseguição. Você vê que está acontecendo aí na China, que aconteceu, esse presidente ditador que pôs as pessoas que têm fé, né, exigindo certas coisas aí, limitando o povo que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, que acredita no Senhor Jesus, limitando a fé deles. Então, meus irmãos, a gente não pode brincar com a nossa salvação. Então, o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja dele quando as coisas estiverem mais tensas, quando tiverem um caos, quando a guerra se intensificar de uma forma brusca. Então o Senhor Jesus, ele vai vir buscar a igreja dele, mas antes disso nós vamos passar pela perseguição, e a perseguição é como um fogo em que nós estamos passando pela fornalha da perseguição para sermos purificados. Essa purificação é preciso, é necessário nós passarmos. Por quê? Porque o Senhor quer testar a nossa fé. Ele quer testar se você realmente está firme nele. Ele quer testar a sua vida espiritual. Mas infelizmente, meus amigos, muitos crentes que irão ser abalados quando a situação estiver sendo feita. Aqueles crentes que ficaram acomodados, despreparados, que vão ficarem com a sua fé desfalecidos, desacreditados, vão ficar sem entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, porque não fui avisado. Esses crentes que têm aparência de crente, mas a sua vida espiritual, a sua estrutura dentro, elas não vão suportar, elas vão entrar em choque espiritual, elas vão ficar tão abaladas e desfalecidas, desanimadas, sem entender, porque é isso que as igrejas, os pastores tinham que ensinar. Olha, meu povo, vamos entender que estamos nos fins dos tempos. Vamos entender que precisamos nos preparar, precisamos nos santificar, precisamos nos purificar, lavar as nossas vestes, porque a qualquer momento o Senhor Jesus virá buscar. A gente tem que viver como se fosse o último dia, meus irmãos. E é por isso que Jesus vai peneirar. Ele vai peneirar na
fornalha da perseguição para ver quem é que estará firme com ele. Então, meus irmãos, entenda, temos que nos acordar e nos despertar. Por isso que ele fala, como eu tinha citado lá no livro de Apocalipse, no versículo 14, quando o ancião fala para João, né? Quem eram esses, aquela numerosa multidão de pessoas vestidas de branco, né? Ele então disse: são estes os que vêm da grande tribulação, da grande tribulação. Então, meus irmãos, você que for assistir aí, preste atenção, que a gente não vai ser arrebatada como conto de fadas, que Jesus vai buscar a gente antes da tribulação ou da grande tribulação, não, viu? Tá falando aqui, ó, os que vieram da grande tribulação lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que ficaram firmes com sua fé até o fim. Então pedimos que o Senhor Deus possa nos ajudar, nos orientar, meditar na palavra de dia e de noite. Não foi assim que Deus falou com Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Estarmos constantes em oração. Pedir ao Espírito Santo que revele a nós os mistérios da palavra dele que está oculto, para que possamos ter mais compreensão e não se perder, e não desfalecer, e não desanimar, e não desmaiar. Então, meus irmãos, falta apenas alguns anos quando entrar o acordo de paz. Então nós temos que nos voltar o nosso coração completamente ao Senhor Jesus. Não podemos estar distraídos desse mundo, não estar ocupado com as coisas desse mundo, buscar sempre a orientação do Senhor Deus, buscar o Senhor, encher a nossa lamparina espiritual de azeite, estar pronto e forte, né? Porque o tempo está se esgotando. E a igreja vai ser testada, vai passar pela grande tribulação, vai passar pela fornalha da perseguição, para ser purificada naquele dia, e assim o Senhor Jesus vir buscar a igreja. E aqueles que foram levados por Jesus vão reinar com ele no reino dos céus. E os que ficarem para trás vão sofrer muito, e eu não sei o que de fato irá acontecer com eles, porque quando o anticristo estiver reinando aqui no mundo, ele vai querer que todo mundo use a marca, né? A marca dele, a marca que é a marca da besta, que será na mão ou na testa. E aqueles que não aceitarem vão ser torturados ou degolados, vão sofrer, viu? Muitos vão sofrer, muitos vão ser degolados. Então, meus irmãos, é melhor nós nos aprumarmos espiritualmente para que sejamos levados por Jesus e não sofrer aqui na terra. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês para orarem comigo, porque esse é o tempo de buscar o Senhor, de nos prepararmos, de lavar nossas vestes com o sangue do Cordeiro. E falta pouco tempo, meus irmãos. Amém. Bendito Deus e Pai, glorioso nos céus. Tu és santo, meu Senhor. Tu és o nosso Pai que está no céu. E santo, santo e santificado é o teu nome. Venha ao teu reino, Senhor. Venha reinar sobre nós, Pai. Ó Deus bendito, Deus glorioso, Deus santo. Muito obrigado, meu Pai. E que possa nos ajudar, Senhor, a buscar a Ti dia por dia, meu Pai Celestial, a encher as nossas lamparinas de azeite espiritual, meu Deus. Ó Deus bendito, Deus poderoso, no nome de Jesus, possa nos perdoar, meu Pai. Perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Perdoa, Senhor, se temos pecado conscientemente e inconscientemente.
Pai, atraia-nos para a Tua presença. Lava-nos com o sangue de Jesus, Pai, as nossas vestes. Lava-nos, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Queremos ser regenerados, Senhor, através de Jesus e sermos selados, Senhor, pelo sangue de Jesus, Pai, e poder habitar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus. Habita, Espírito Santo, em nossas vidas. Pai, ajuda-nos para que possamos manter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso nome no livro da vida, Pai Celestial. Porque sabemos, Pai, que estamos aqui na terra, Senhor, vivendo uma luta, uma batalha, Senhor. E sem Ti, Pai, nada podemos fazer, Pai. Tu és o único Deus que possa estar conosco, o Senhor dos exércitos, para nos dar vitória, meu Pai Celestial. Deus bendito, Deus santo, sabemos que estamos na reta final, estamos entrando em contagem regressiva nessa reta final, meu Pai, desses fim de tempo, Senhor. Deus amado, Deus bendito, ajuda-nos, desperta-nos, ajuda-nos a estar atento, meu Pai Celestial. Que nós nos possamos, Pai, sofrer abalo espiritual, que nós não viemos nos desfalecer, que nós não viemos, Pai, sofrer, Pai, o impacto, Senhor, que está acontecendo no mundo, porque ainda não é o momento, eu sei, Pai, mas quando chegará, Senhor, a queda do Teu povo, Pai, por causa das transgressões, Pai, que eles têm praticado, meu Deus. Eu sei que irá se lamentar, Senhor, o Teu servo, Senhor, os Teus servos irão se lamentar, Pai Celestial. Ó Deus amado, e muitos, Pai, só vão entender quando o anticristo reinar, quando o filho da perdição, Pai, o iníquo, Senhor, se revelar a todos, Pai, porque uns diz que é fulano, outros diz que é cicrano, e agora, meu Pai Celestial, muitos estão dizendo que é uma pessoa que está sendo exposta, Senhor, às mídias, Pai, que ele é o anticristo. Não, Senhor, ele não é judeu. O anticristo não é judeu, Pai, e as pessoas não estão entendendo, meu Senhor da glória. Isso tudo é parte do plano. Todo o tabuleiro está sendo, Pai, se movendo, Senhor Deus. Ó Deus amado, Deus poderoso, santo, ajuda o Teu povo a compreender, meu Pai. Senhor, atrai-nos para que possamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, ouvir, discernir, pedir, Senhor, a orientação do Senhor, se é isso mesmo, Pai, que o Senhor está falando, para não se perder. Ó meu Deus amado, Deus bendito. Muitas pessoas têm perdido seus bens, Pai, porque houve um falso anúncio, Senhor, de que Jesus viria buscar a igreja em setembro, meu Senhor da glória. E aconteceu que esse dia chegou e nada aconteceu do Senhor Jesus buscar a igreja dele. Senhor, eu creio que o Senhor tem feito muitas colheitas naquele dia, meu Pai Celestial, mas sabemos que precisamos pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, despertar os seus. O Senhor que está trabalhando para alcançar muitas almas para que possam acordar do sono espiritual. Deus amado, no nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, que nós não viemos confiar nos homens, nas datas que eles dizem de que Jesus virá. Não, meu Senhor, que nós não viemos perder as estribeiras, como tem escrito lá no livro de Provérbios, Pai Celestial. Não temos que nos apoiar com o nosso próprio entendimento, mas nos apoiar no entendimento do Senhor, confiar no Senhor, crer pela nossa fé, mediante a nossa fé, porque isso agrada ao Senhor, meu Pai Celestial. Ó Deus bendito, Deus glorioso, é no nome de Jesus, Pai, nos ajuda, meu Senhor, venha nos moldando a cada dia, venha nos preparando a cada dia, meu Deus amado.
Venha nos purificando, Senhor da glória. Purifica-nos, Senhor, de todo pecado que possa estar em nossas vestes, meu Pai Celestial. Nós queremos nos arrepender todos os dias, que nós possamos ter a consciência e de poder vir em Tua presença com um coração quebrantado e contrito para nos arrepender dos nossos pecados e assim possa nos ajudar, Senhor, a andar em justiça, andar em retidão diante da Tua presença, vivendo na Tua palavra, meu Deus. É no poderoso nome de Jesus, Pai. Sabemos que a santificação é o início de cada dia, Senhor, de uma jornada de cada dia que nós vivemos, Pai Celestial, que possa, Senhor, continuamente nos ajudando a nós nos purificarmos, Senhor. Mostra resíduos, Pai, de pecados ocultos que possa estar nas nossas vestes. Venha nos limpar com o sangue de Jesus. Purifica, precisamos de Ti, nos humilhamos diante do Senhor, meu Pai Celestial. Não permita que eu esteja acomodada, que o meu irmão esteja acomodado, Senhor, espiritualmente, pensando que tudo está certo, quando o Senhor vê que ainda precisa de nós rendermos mais diante de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai Celestial. Mostra-nos as áreas que precisa, Senhor, ser transformada. Revela, Senhor, os hábitos, os pensamentos, as nossas atitudes, Pai. Alinha a Tua vontade em nós, Pai Celestial, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Queremos ser santo como Tu és, Senhor. Queremos refletir a glória do Senhor, Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, para andarmos de glória em glória, Pai Celestial. Em nome de Jesus, Pai. Que o processo de santificação em nossas vidas nunca pare, mas ajuda. Queremos passar pelo fogo, Senhor, o fogo do Espírito Santo, para sermos cada dia mais purificados, sermos polidos, assim como o ouro é refinado no fogo. Também queremos passar pelo fogo do Espírito Santo. Ajuda-nos a suportar, Pai. Ajuda-nos a suportar, Senhor, sem murmurar, sem reclamar, que possamos passarmos dando glória a Ti, louvando o Senhor, dando nosso coração e mente conectada ao Senhor, em nome de Jesus, Pai bendito, Pai poderoso. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, não só dos pecados grandes, como também das pequenas desobediências, Pai Celestial, que muitas das vezes nós acabamos ignorando, Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, até nos pequenos detalhes de nossa vida, Senhor. Queremos, Pai, encontrar com o Senhor amado Jesus, Deus. Queremos encontrar com o nosso amado Jesus, Pai. Ajuda-nos neste mais um dia. Ajuda-nos a estarmos vigilantes, Pai Celestial. Não queremos ser como as 5 virginésias tolas, Pai Celestial, que tinha aparência de crente, mas por dentro estavam como sepulcro calhado diante de Ti, Pai, fedendo, Senhor, diante de Ti, Pai Celestial. Muitas pessoas, Pai, que são crentes, mas estão em pecado, Senhor, suas vestes em pecados, Pai Celestial. Muitos que não têm nem vestes espirituais estão nus diante de Ti, Deus. Ó, Pai bendito, Deus glorioso, no nome de Jesus, Pai, que sacode a vida dessas pessoas, que desperta, que mostra, que revela, Pai, o que está no mundo espiritual, na vida dela, meu Pai Celestial, em nome de Jesus, para que elas possam, Senhor, se arrependerem, Senhor, e ser reconciliado a Ti, Pai, para que possa se limpar, Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Pai bendito. Ó Deus poderoso, Deus tremendo, ajuda-nos a permanecer na comunhão com o Senhor. Derrama, Senhor, a Tua unção de comunhão, nos capacita, Senhor, através de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, Pai.
revelando a tua palavra, que é a espada de dois gumes, Pai Celestial, que ela vai e volta, Senhor, fazendo divisão entre a alma e o espírito, discernindo o propósito e pensamento do nosso coração, Pai, para entendermos a tua vontade, meu Senhor. No nome de Jesus, Pai, ajuda teu povo, Pai, ajuda, Senhor, os que estão, Senhor, no sono espiritual, Pai bendito e Deus eterno. Ó Senhor da glória, vem nos abençoar, Pai. Abençoa, derrama teu amor, Pai, sobre nossas vidas, Pai, para que amemos a Ti, Senhor, intencionalmente, que possamos amar a Ti, Senhor, a cada nova manhã, Senhor, amar ao Senhor intencionalmente, Pai Celestial, viver sempre no primeiro amor, Senhor, que nunca acabe em nosso coração, que arde, Senhor, o amor do Senhor em nossos corações, Deus Pai poderoso, que o Senhor derrama refrigério sobre nossas vidas, meu Pai, derrama paz sobre nós, Pai Celestial. Tantas pessoas que estão desanimadas, Pai, tantas pessoas que estão desiludidas, Pai Celestial, tantas pessoas que estão passando, Senhor, por uma prova, por uma dificuldade, por algo que parece impossível, Pai Celestial, mas possa visitar cada coração, Senhor, derrama refrigério, derrama a tua paz, Pai, possa fazer esse presente, Pai Celestial, na vida de cada um de nós, Pai, possa fazer ele sentir a tua presença, Deus eterno. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, meu Pai Celestial. Fortalece a nossa fé, que nós não viemos desfalecer, Pai. Ajuda-nos a estar firme na rocha, Senhor. Ajuda-nos a estar firme em Ti, pois a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nós não queremos ser abalados, Senhor, quando vier, Pai, o terrível dia que em breve irá acontecer, Pai, mas que nos ajuda a estarmos firmes, Senhor, na Tua palavra, meditando de dia e de noite, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, para que nossa fé estejamos firmes e assim, Pai, sabemos que em breve Jesus virá buscar aqueles que estará firme com Ele, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, Pai Celestial. Peço também que possa salvar os nossos entes queridos, Pai Celestial. Salva-os eles, Pai, aqueles que estão, Pai, afastados, aqueles que nunca aceitaram Jesus, Pai. Que possa alcançar, Pai, eles, Pai. Possa eles ser salvos, Pai Celestial. Em nome de Jesus, pedimos, no poder do nome de Jesus. Age, Senhor, na vida deles, meu Pai Celestial. Eles precisam de Ti também, ó Pai, porque sabemos que não queremos perder os nossos entes queridos, Pai Celestial. Sabemos que depois que tudo acabar, Senhor, segue-se o juízo do Senhor, que é mais severo do que esse juízo que o Senhor vem derramando aqui na terra, Pai. Mas, Senhor, antes de isso acontecer, salva muitas almas, Pai Deus poderoso, em nome de Jesus, para que as pessoas não venham sofrer no lago de fogo e enxofre, Pai Celestial, porque isso é o que vai acontecer. O destino final de muitas almas sem Jesus é ir para o lago de fogo. Muitas almas crentes desobedientes ao Senhor, se não se consertarem, o destino delas é o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, temos que ser crentes sinceros. Temos que ser crentes sinceros, meus irmãos. Não temos que brincar com a nossa vida, com a nossa alma, porque o que está em jogo é a nossa alma aqui na terra. Os demônios lutam para prender vocês pelo pecado e Jesus luta para dar salvação e uma vida eterna. Porque tu acha que Satanás está preocupado pela tua alma quando tu morrer sem Jesus? Porque ele sabe que ele vai para aquele lago de fogo e inferno e quer levar as almas também. Ele é tão mentiroso que ele vai enganar as pessoas até o fim, meus irmãos. Não temos que cair nas armadilhas de Satanás, no engano de Satanás, ter uma vida iludida, um ensino fácil da palavra do Senhor. Não, temos que acordar, despertar, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, Deus
Pai poderoso, esteja com cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, Pai celestial, e que possa nos dar proteção, Pai celestial. Cobre-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Livra-nos do inimigo peçonhento, pestilente, Pai. Livra-nos, Senhor, das artimanhas dele, das ações dele, Pai. Opera o teu poder, Pai, repreendendo toda a ação, Pai, toda a atitude dele, toda a forma sutil, Pai celestial. Repreenda no poder do sangue de Jesus, Pai. Que o Senhor nos cobre, Senhor, com teu sangue. Só cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus, Pai celestial. Esconda-nos debaixo das tuas asas, pois tu és o Deus onipotente, Pai. E eu creio em ti, Pai. Obrigado por tudo, pelo teu agir em nosso favor, os que temem a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu espero que tenham entendido e com certeza o Senhor Jesus sempre vai me fazer relembrar, para que possa sempre avisar e falar do que está acontecendo também, né, ao nosso redor, para que vocês possam estarem atentos e se preparando para quando o Senhor Jesus vir nos buscar, né? Amém. Eu convido vocês que possam deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.